Olá, pessoal, e seja bem-vindo ao canal A Vida Como Era. E hoje falaremos sobre um costume na Idade Média que hoje seria uma coisa inimaginável: cama compartilhada com estranhos. A falta de privacidade na Idade Média. O conceito moderno de privacidade e como ele seria incompreensível para o medieval. No mundo atual, a privacidade é um dos nossos maiores valores. Buscamos por ela em todos os lugares. Temos quartos individuais, banheiros privativos, portas com chaves, fones de ouvido para nos isolarmos e, claro, senhas para nossos dispositivos eletrônicos. A ideia de ter um espaço só para nós, onde podemos ser nós mesmos, sem a presença ou o julgamento de outras pessoas, é um pilar da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. O direito à privacidade é protegido por leis e a sua ausência é vista como uma invasão, um desconforto ou até mesmo uma ameaça. Mas imagine se esse conceito simplesmente não existisse. E se a sua vida inteira, cada momento do seu dia, fosse vivida na presença constante de outras pessoas? Imagine que a solidão não fosse uma opção, mas sim uma raridade. Para o homem e a mulher da Idade Média, a privacidade, como a entendemos, seria não apenas um luxo, mas uma ideia completamente incompreensível, uma abstração sem qualquer sentido prático em seu mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar na assustadora realidade da falta de privacidade medieval, um universo onde a vida não tinha portas fechadas. E a linha entre o espaço pessoal e o comunitário era praticamente inexistente. Vamos desvendar o cotidiano de um mundo onde tudo, de comer e dormir a se banhar e até mesmo fazer negócios, era feito em público ou em um ambiente tão compartilhado que a intimidade era uma miragem. Prepare-se para entender por quê. Ter um quarto só para você e uma cama individual é um dos maiores privilégios da sua vida moderna. Vamos explorar como a total ausência de privacidade moldou a vida, as relações e a própria concepção de lar na Idade Média. Sua ideia de um espaço pessoal nunca mais será a mesma depois de descobrir como a vida medieval era vivida, literalmente, lado a lado com estranhos, dia e noite. A casa medieval como espaço comunitário, o cotidiano em uma única sala, onde tudo acontecia no mesmo lugar. No nosso mundo atual, as casas são divididas em cômodos com propósitos bem definidos. Temos a cozinha para cozinhar, a sala de estar para relaxar, a sala de jantar para refeições e quartos para dormir. Essa segmentação do espaço nos permite realizar atividades diferentes em ambientes específicos, garantindo uma certa ordem e, mais importante, privacidade. Na Idade Média, para a esmagadora maioria da população, essa realidade simplesmente não existia. A casa medieval do camponês, ou mesmo do pequeno artesão, era, em sua essência, uma única sala. Era uma estrutura simples, muitas vezes construída com madeira e barro, conhecido como wattle and daub, com um telhado de palha. Nela, a vida inteira de uma família e, por vezes, de outras pessoas se desenrolava no mesmo espaço. A cozinha era um buraco no centro do chão, onde o fogo era aceso, enchendo o ambiente com fumaça. Uma chaminé era um luxo. Esse mesmo fogo, que cozinhava o mingau ou a sopa, também servia para aquecer a casa e era o único ponto de luz após o anoitecer. A sala de estar, a sala de jantar e a cozinha eram, portanto, a mesma coisa. As refeições eram feitas em uma mesa simples, que podia ser montada e desmontada para dar espaço para outras atividades. Mas o mais chocante para nós é que essa única sala também era o quarto. Os membros da família dormiam ali, e não em camas individuais como conhecemos hoje. Eles geralmente se acomodavam em colchões de palha ou em camas de corda, muitas vezes no mesmo espaço, uns ao lado dos outros. Não havia portas, paredes ou cortinas para separar o espaço, e a intimidade era uma ideia alienígena. A vida era pública e compartilhada por necessidade.
Além disso, a casa não era apenas um espaço para a família. A presença de animais era comum, especialmente em casas de camponeses. O calor dos animais ajudava a aquecer a casa, e era mais seguro tê-los por perto para evitar roubos. Galinhas, porcos e até o gado podiam compartilhar o mesmo teto, adicionando ruído, sujeira e cheiro a um ambiente já caótico e apertado. Essa falta de compartimentação e a sobreposição de funções em um único espaço nos mostra como a privacidade era inexistente e, para eles, talvez desnecessária. Viver em uma única sala onde se come, se dorme, se trabalha e se convive com animais e outras pessoas era a norma. Essa proximidade constante, embora pudesse fortalecer os laços familiares e comunitários, também significava que não havia um lugar para a solidão, para o silêncio, ou para qualquer momento verdadeiramente privado. A casa medieval era o epítome de um espaço comunitário, onde a vida era vivida à vista de todos. A cama compartilhada. A prática de dormir com a família, vizinhos e até estranhos como norma social. A falta de privacidade na Idade Média não se limitava ao espaço comum da casa. Ela se estendia ao momento mais íntimo do dia, a hora de dormir. Para nós, a cama é um santuário pessoal, um lugar de descanso e intimidade. Na Idade Média, a cama era frequentemente um espaço compartilhado, não apenas com a família, mas também com vizinhos, servos e, em alguns casos, com completos estranhos. Essa prática de compartilhar a cama era a norma, e não uma exceção. Ela era motivada por uma combinação de fatores econômicos e sociais. Falta de espaço. Como já vimos, a maioria das pessoas vivia em casas de um único cômodo. Simplesmente não havia espaço físico para camas individuais para cada membro. Da família, economia de calor. O inverno medieval era rigoroso e as casas, com suas paredes finas e telhados de palha, eram difíceis de aquecer. Compartilhar a cama com outras pessoas era uma forma eficaz de se manter aquecido e sobreviver ao frio. O calor corporal de vários corpos juntos era a melhor fonte de aquecimento. Hospitalidade. Era um costume comum oferecer um lugar na sua própria cama para um viajante, um peregrino ou um vizinho que precisasse de abrigo. A hospitalidade era uma virtude social e, na ausência de hotéis ou pousadas, a cama compartilhada era a solução prática. Isso significava que, na mesma cama, podiam dormir pais e filhos, servos e mestres, ou até mesmo um visitante inesperado. A cama em si era muitas vezes um simples saco de palha sobre o chão ou uma estrutura de madeira com cordas, sem o conforto que conhecemos hoje. As pessoas geralmente dormiam com pouca roupa, o que reforçava a falta de pudor em um ambiente onde a nudez e a intimidade eram vistas de forma muito diferente da nossa. Para um homem moderno, a ideia de compartilhar a cama com um estranho é, no mínimo, desconfortável e, em muitos casos, assustadora. No entanto, para o medieval, essa era a realidade. A privacidade não era algo que se buscava na hora de dormir. As pessoas se deitavam juntas por necessidade, por tradição ou por cortesia, e essa proximidade era considerada completamente normal. Essa prática da cama compartilhada revela um aspecto crucial da mentalidade medieval. A individualidade e a intimidade não eram valores supremos. O foco estava na comunidade, na sobrevivência e na interdependência. A vida era pública e compartilhada por necessidade, e essa falta de privacidade física moldou a forma como as pessoas se relacionavam, viam seus corpos e experimentavam o mundo. Higiene, doenças e parasitas, o que significava a falta de espaço e a proximidade constante para a saúde e a limpeza. A falta de privacidade na Idade Média não era apenas uma questão de conforto ou de normas sociais. Ela tinha implicações diretas e assustadoras para a saúde e a higiene. A proximidade constante em espaços pequenos e a prática de compartilhar camas e utensílios
criavam o ambiente perfeito para a rápida proliferação de doenças e parasitas, transformando o que hoje seriam problemas menores em ameaças sérias à vida. Imagine a realidade de uma família dormindo em uma única cama de palha. A palha raramente era trocada e servia como um lar para pulgas, percevejos e outros insetos. A proximidade dos corpos, a falta de banhos e o calor gerado durante a noite criavam o ecossistema ideal para a proliferação de piolhos e pulgas que se espalhavam facilmente de uma pessoa para a outra. Não havia como evitar a infestação, pois o contato constante tornava a transmissão inevitável. Além dos parasitas, a higiene pessoal era comprometida. Com a falta de banheiros privativos, a necessidade de usar latrinas rudimentares ou baldes compartilhados era comum. A água para a limpeza era escassa e não era vista como prioridade. Isso significava que germes e bactérias se espalhavam rapidamente por contato físico de uma pessoa para outra ou por meio de utensílios de comida e roupas. A falta de espaço e a proximidade dificultavam qualquer tentativa de manter a limpeza ou de se isolar. Essa proximidade constante em ambientes insalubres era um fator determinante na propagação de doenças. Uma pessoa doente em uma casa medieval era uma ameaça para todos os outros que viviam e dormiam naquele mesmo cômodo. A ausência de isolamento, a respiração do mesmo ar e o toque constante faziam com que doenças transmissíveis por gotículas ou contato se espalhassem como um incêndio. O que hoje resolveríamos com alguns dias de repouso em um quarto separado e o uso de antibióticos podia se transformar em uma epidemia familiar. A tuberculose, por exemplo, podia dizimar uma família inteira que vivia e dormia no mesmo espaço. A presença de animais na casa também contribuía para o problema de saúde. O calor dos animais era bem-vindo no inverno, mas eles também traziam seus próprios parasitas e doenças, além de excrementos e sujeira. A linha entre o espaço humano e o animal era borrada, aumentando os riscos de zoonoses e infecções. Em um mundo sem vacinas, antibióticos ou conhecimento sobre germes, a falta de privacidade e a proximidade constante não eram apenas um incômodo social, mas um risco de vida diário. A casa medieval, com sua única sala e cama compartilhada, era tanto um refúgio do frio quanto um caldeirão de doenças, parasitas e sujeira. A privacidade, portanto, não era apenas uma questão de bem-estar, mas um fator crucial para a saúde, individual e pública, que simplesmente não existia. A privacidade da elite. Como até mesmo a nobreza tinha pouca intimidade real e vivia sob os olhos de servos e cortesãos. É fácil pensar que a falta de privacidade na Idade Média se limitava apenas aos camponeses pobres que viviam em casas de uma única sala. Afinal, reis e nobres tinham castelos e mansões com dezenas de cômodos, paredes de pedra grossa e camas com dossel. Certamente, eles desfrutavam de uma intimidade que o restante da população não conhecia. No entanto, a realidade era que, mesmo para a elite, a privacidade, como a entendemos hoje, era quase inexistente. A vida de um senhor feudal ou de um rei era inerentemente pública. Suas casas, os grandes castelos e palácios, não eram apenas residências, eram centros de poder, governo e atividade social. Eles estavam constantemente rodeados por uma corte de servos, nobres menores, clérigos e cortesãos. Essas pessoas não apenas realizavam tarefas, mas viviam e muitas vezes dormiam nos mesmos espaços que a família nobre. Pense em um nobre acordando pela manhã. Ele não tinha a privacidade de seu próprio quarto e banheiro. Servos o ajudavam a se vestir, a se barbear, a comer e a realizar suas necessidades. As necessidades, por exemplo, eram feitas em latrinas embutidas nas paredes, muitas vezes sem portas enquanto os servos aguardavam ou até mesmo conversavam. Não havia um momento a sós.
A vida era um espetáculo constante, com o Senhor no centro, observado por seus dependentes. A cama, mesmo para a nobreza, era um espaço de pouca intimidade. Embora fossem suntuosas e tivessem dossel para proteger do frio e do ar, elas não eram exclusivas. Era comum a presença de camareiros ou outros criados dormindo no mesmo quarto ou até mesmo no chão ao lado da cama, para estarem prontamente disponíveis. O ato de ir para a cama e de acordar era um ritual social, assistido e auxiliado por outros. As conversas, decisões e até as brigas do casal eram frequentemente ouvidas pelos servos presentes. A falta de paredes e portas, mesmo em grandes salões, era um problema. Biombos e cortinas eram usados para criar zonas de privacidade temporária, mas a vida seguia em um espaço fluido e compartilhado. Uma porta fechada era um convite à suspeita e ao questionamento, pois indicava algo fora do normal. O conceito de privacidade era secundário à necessidade de ser visto, de mostrar poder e de ter sua posição social validada pela presença de uma corte. Para um nobre, a intimidade não era um direito, mas um privilégio raro. A constante observação por parte de servos e cortesãos era a norma, uma parte esperada da vida de poder. A única diferença era que, em vez de compartilhar o espaço com animais e a família, a nobreza o fazia com pessoas que serviam ao seu poder. A solidão, para a elite e para o camponês, era igualmente um luxo moderno. A gratidão pelo seu próprio quarto e banheiro, e como a solidão é um luxo moderno. Chegamos ao fim da nossa jornada pela falta de privacidade na Idade Média. Se você nos acompanhou até aqui, provavelmente seu quarto não parece mais apenas um cômodo, mas um verdadeiro santuário de paz e solidão. O que desvendamos não foi apenas um fato histórico, mas um lembrete vívido de como o conceito de espaço pessoal é um dos maiores e mais recentes luxos da nossa vida moderna. Relembre cada aspecto que exploramos. A casa medieval como uma única sala, onde comer, dormir e trabalhar aconteciam no mesmo espaço, ao lado da família e até de animais. A prática da cama compartilhada, uma necessidade para se aquecer e sobreviver ao frio, mas uma ideia inimaginável para nós. As implicações para a higiene e doenças, onde a proximidade constante era um fator de risco diário para parasitas e infecções. E até mesmo a privacidade da elite, que apesar dos castelos vivia sob o olhar constante de servos e cortesãos. Para o homem e a mulher medievais, a solidão não era uma opção. A intimidade não era um valor. O silêncio e o espaço pessoal que você tem hoje eram raridades. O seu quarto, com uma porta que se fecha, não é apenas um cômodo. É um refúgio da constante presença de outras pessoas. Um lugar onde você pode ser você mesmo sem julgamentos. O seu banheiro é um espaço de privacidade total, algo que eles nunca teriam imaginado. Esses pequenos detalhes da sua vida diária, que você provavelmente nunca pensou em valorizar, são verdadeiros milagres se comparados à realidade medieval. Eles representam a evolução de séculos, onde a necessidade de intimidade e a valorização do indivíduo foram ganhando espaço. E aí essa viagem no tempo te fez valorizar seu quarto com porta e seu banheiro privativo? Se sim, nossa missão foi cumprida. Se você curtiu essa dose de realidade histórica e quer desvendar mais segredos chocantes do passado, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que mais te surpreendeu na vida medieval e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!